na teoria econômica, ou nas teorias que embasam certos fenômenos, tá? Por que eu falo teoria econômica? Como nós, economistas, embasamos as análises de regressão na teoria econômica, entendeu? Então, por isso nós falamos, embasado na teoria. Chama regressão por causa, assim, só para deixar claro para vocês, regressão, nós falamos regredir é voltar, né? A regressão tem esse nome por causa de um fenômeno que foi analisado no século XIX por estatísticos em relação à altura de crianças. Deixa eu só pegar aqui a história certinho para falar para vocês por que regressão. Sempre tive curiosidade de saber por que o nome regressão é regressão, sendo que você vai fazer uma estimativa de um modelo de uma função entre duas variáveis. Então é assim, ó, o François Galton, tá aqui, ó, a partir não, em 1875, a partir de experimentos, ele elaborou, né, uma estimativa para verificar as alturas dos filhos em relação aos pais. E por isso que se chama regressão, tá? Para trazer as informações históricas das alturas dos filhos para os pais. Então, você regride, então, um parâmetro, né, de comparação àquilo que já era dado, como era a altura dos pais. Né? Então, para fazer estimativas médias e tudo mais. Essa a história, né, do nome de regressão linear. Mas, em statistics, regressão linear nada mais é que uma estimativa dos parâmetros, né, ou dos coeficientes, né, nesse caso, com duas variáveis, você vai estimar o coeficiente linear ou intercepto, aquele que não depende da variável independente, e vai estimar o coeficiente angular, que é o coeficiente que multiplica uma variável que explica o modelo, tá? Eu vou explicar agora com mais detalhes. Então, nessa aula aqui, eu vou falar sobre os modelos clássicos de regressão linear, que é uma equação, se você determinar uma dupla de variáveis, sendo uma dependente e outra independente, ou função, porque, por exemplo, quem depende de quem? O consumo depende da renda ou a renda depende do consumo? Alguém sabe dessa relação entre consumo e renda? O consumo depende da renda. O consumo depende da renda. Então, é assim, se o consumo depende da renda, você pode criar uma função, certo? Se você quiser interpretar como uma equação, você também pode interpretar como uma equação, só que aí você vai depender de uma variável, né? Vai depender de uma variável e vai depender de uma outra variável que proporciona uma relação de explicação entre essas duas variáveis. Então, você pode falar que é uma função, você pode falar que é uma equação, tá? Nesse caso aqui, nós vamos estimar fenômenos econômicos, condicionados a outros fatores. Então, a sequência de estudo para esse capítulo aqui, né, específico, é a análise de regressão, os estimadores, estimadores estatísticas do modelo de regressão linear, e a função da análise de regressão em economia, que é a econometria, que eu vou falar lá no finalzinho da última aula, tudo bem? Então, olha só. Pensa só comigo. Pensa nesse caso aqui. Você tem um estudante de macroeconomia, vocês vão ter macroeconomia só ano que vem, né? Macroeconomia, estudos, o agregado. O que é o agregado? As nações, as famílias, ou seja, as nações, os países, um grande corpo econômico. Tá? Um grande corpo econômico pode ser as nações, pode ser regiões feitas, né, compostas por nações como o Mercosul, como o euro, as famílias referenciadas dentro dessas nações. E aí, um estudante de macroeconomia, ele ficou interessado em relação
ao consumo das famílias no individual. Então, ele foi, né, perguntar para seis, né, ele foi perguntar, não, ele, nesse caso, simulou seis rendas, seis consumos. Tá vendo que eu coloquei Y nas informações de renda e C de consumo? E ali eu coloquei X e Y, então foi um erro do professor, tá? Eu vou lá corrigir isso aqui com vocês, vou dar um printzinho, eu vou colocar lá no quadro e vou escrever na forma geral, tá bom? Só um pouquinho. Olha só. Deixa eu compartilhar outra tela com vocês. Olha só, aqui eu tenho uma tabelinha, né? Uma tabelinha. Dá para ver bonitinho? Aí, agora sim. Dá para ver aqui. Então, tem uma tabelinha com uma simulação de um aluno de macro de seis famílias, onde a renda é X e o consumo é Y. Lá nos slides, eu escrevi que o consumo é C e a renda é Y. Mas por que, professor, eu escrevi dessa forma? Ano que vem vocês têm que acostumar com isso, tá? Porque em macroeconomia, o consumo é a letra C de consumption e renda é Y de yield, né? Consumption. E aqui é Y de yield, de renda, tá? E o consumo é uma função da renda. Vocês vão ver isso ano que vem com o professor Luan ou com o professor Paulo, tá? Isso aqui é macro. Entretanto, uma equação do primeiro grau é do tipo y igual a mais bx. Esperamos que essa relação entre consumo e renda é uma relação do tipo linear, tá? Do primeiro grau. Linear não, né? É uma função do primeiro grau, onde C0 e C1 são parâmetros a descobrir. Nós vamos descobrir a partir da análise de regressão. Tudo bem? Então, quem faz o papel do X aqui é o Y. Mas, professor, esse Y aqui é igual a esse Y? Não. Esse Y vem do Y do inglês do yield, tá? Então, aqui, ó, é uma confusão danada. Em economês, aqui é o Y. Mas é só por causa de notação do inglês Y e yield. E o consumo aqui não é X, é C. Entenderam? Entenderam a confusão? Captaram a confusão? Ano que vem vocês têm que tomar muito cuidado, tá? Muito cuidado mesmo com essa confusãozinha em relação à notação, que é a notação de macroeconomia. E aqui é notação usual da matemática. Usual, geral da matemática, tá? Vamos ficar na notação da matemática, que ano que vem vocês peguem essa aula e relembram disso. Então, X é renda e Y é consumo. Agora, eu vou apagar tudo aqui e vamos analisar em termos de variação, tá? Só para vocês entenderem. Só para vocês entenderem o que está acontecendo nesse caso. Para vocês entenderem nesse caso. Ó, se você acha que essa função é do primeiro grau, y igual a mais bx, quanto é que vale o a? Alguém sabe?
Como é que eu acho A? Não lembrar das aulas de matemática do ano passado. Como é que eu encontro o valor de A? Vamos supor que isso aqui está sendo descrito como uma função do primeiro grau. Como é que eu encontro? Hum? Vamos lá, senhoras e senhores, o professor ensinou isso e eu vou ficar muito envergonhado se vocês não me ajudarem. Como é que eu encontro A? Só olhando para a tabela. Hum? Como encontrar o valor de A? Ninguém? Ninguém pode me ajudar? Ninguém? Gente, que silêncio. Nem para falar não. Pessoal, vocês estão. Ah, muito bem. Pronto. Galera, só colocar aqui, quando o x é igual a zero, ó, quando o x é igual a zero, y é quanto? 20. Olha só, 20 é igual a A mais B vezes zero. O A vale 20. Pronto. Agora, olha só. Quando a renda varia de 0 a 100, o consumo varia 40. Quando varia de 100 a 20, o consumo varia 40. Quando varia de 200 a 300, o consumo varia 40. Quando varia de 400 a 500, também varia 40. Então, o delta aqui sempre varia 100. E aqui varia 40. Para encontrar o B, você tem que saber que o B nada mais é que o delta y pelo delta x. Quem é o delta y? 40. Quem é o delta x? 100. Então, aqui é 0,4. Então, essa equação aqui é bonitinha. É 20 mais 0,4x. Esse 0,4 em economia quer dizer consumo, propensão a consumir. Esse 20 aqui é consumo autônomo. Por que consumo autônomo, professor? Por que consumo autônomo? Porque você não precisa de renda para consumir. Aquele consumo que você, quando está desempregado, você tem que comer, você tem que comer, né? Comer e beber água. Você tem que pagar, isso se chama consumo autônomo. Tudo bem? Só que tem uma coisinha aí, ó. Tem uma coisinha aí. Esses dados aqui são reais? Sim ou não? Sim ou não? Esses dados são reais? Sim ou não? Eu acho que não, porque tem uma variância perfeita, mas nem sempre é assim. Isso, é uma variação perfeita. Isso é um caso determinístico. Caso determinístico. Quando o caso é determinístico, você não pode afirmar que os dados são reais para este fenômeno. Você pode afirmar em fenômenos físicos. Os casos determinísticos, né, são aqueles que você sabe o comportamento do fenômeno a partir de certos padrões. Como, por exemplo, em quantos graus a água ferve? Em quantos graus a água ferve? Alguém sabe? A partir de quantos graus a água começa a evaporar? Ou a partir de quantos graus a água começa a congelar? Quando começa a virar gelo?
o gelo começa, né? A água começa pelo processo de solidificação a partir de 0 grau, né? E para virar, né, vapor a partir de 100 graus. Esse é um processo determinístico, porque a lei, né, a lei geral, a lei da termodinâmica, ele fala que, afirma que em quase todas as situações isso ocorre. Agora, quando é uma ciência social, nós não podemos afirmar que, igual a Evelyn falou, essa variabilidade ela é constante em todas as famílias. Tá? Então, por isso que a análise de regressão ela é importante, porque a análise de regressão ela estima os parâmetros para as situações onde nós vamos retirar amostras, que elas são chamadas de processos estocásticos, tá? Ou casos estocásticos, onde essas amostras são retiradas de forma aleatória, e quando elas são tabuladas e você observa a renda de consumo, essa variação ela não procede, tá bom? Quer ver o exemplo? Vou pegar o mesmo exemplo que está lá nos slides e eu vou mostrar para vocês. Tá bom? Então, olha só. Vou pegar outra tabelinha. E com essa tabelinha nós vamos entender se esses dados se aproximam mais da realidade da nossa pesquisa como economistas. Então, olha só. Nós temos aqui 6 famílias aqui de A a F, e se nós observarmos aqui, ó, essa variação aqui, é diferente dessa variação aqui, tá? Que é diferente dessa variação aqui. Por quê? Famílias, né? Famílias que recebem ou têm rendas diferentes, não necessariamente a variação dessas rendas vai impactar nas mesmas variações de consumo, tá? Então, esse caso aqui é um caso mais próximo da realidade. Esses dados têm maior proximidade com a realidade. Só que nós devemos escrever uma função do consumo em relação à renda, ou em matematiquês, da variável que depende, é uma função que depende da variável independente. Então, y é função de x. Especificamente, bom ajuste dessas informações é realmente uma função do primeiro grau. Só que nós não conseguimos, né, em matemática, nós não temos condições de determinar um B tal que ele vai ser sempre ΔY, ΔX. E um A que vai ser sempre Y menos 0 vezes B, por exemplo. Entendeu? Então, nesse caso aqui, nós temos um caso estocástico e precisamos de instrumentos, ou aparatos, ou ferramentas, ou métodos para estimar principalmente esse A e o B. Tá? Precisamos estimar os parâmetros A e B de tal forma que essas estimativas são estimativas que melhor ajustam essa equação ou essa função. Tudo bem? Tranquilo? Alguma dúvida? Dúvidas, perguntas? Nenhuma? Então vamos lá. Então, vamos lá. Dá para notar que a cada aumento de R$100 na renda não podemos determinar quanto aumento no consumo. Então, se um método específico não podemos determinar o consumo autônomo. Essa relação não é perfeita, nós chamamos de relação estocástica. Então, a análise de regressão linear simples para duas variáveis tem por objetivo descrever por meio de um modelo matemático a relação existente entre duas ou mais variáveis. Quando são mais do que duas variáveis,
é chamada de análise de regressão múltipla. Agora, quando são duas variáveis, é regressão simples. Por enquanto, embasaremos só nas análises de regressão linear simples, tá? Então, a nossa coleção de variáveis explicadas, nesse caso, nós vamos trabalhar com uma apenas. Só x. Então, diremos que y é função de x. Então, nessa equação, considera-se apenas a variável y como aleatória, por quê? Nós vamos estimar um modelo e esse y vai ser um valor aleatório determinado pelo modelo com certa probabilidade. E a variável x como supostamente sem erro, tá? Porque você vai colocar valores no x e vai combinar com os parâmetros, e aí você vai obter um y com certa probabilidade. Então, a relação entre x e y não é regida apenas por matemática, mas é regida por uma relação onde você tem a matemática da função, mais um termo de erro que vem do processo estocástico, vem da estatística. Okay? Então, o seu y vai ser f de x mais um termo de erro. Então, a determinação dos parâmetros dessa reta é dada por um ajustamento. Esse processo de ajustamento ocorre a partir da escolha da função. Por enquanto, nós vamos trabalhar com regressões simples, tá? Aquela que melhor descreve y em relação a x. Tá? Para isso, nós precisamos dos métodos gráficos, mas geralmente uma análise de função ou regressão linear, né, do primeiro grau, ela já ajusta muito bem para vários casos iniciais. Então, a equação representada vai ser A mais B e índice I, X mais um termo de erro, onde A e B são parâmetros a estimar. Tá? Quando eu tenho A chapéu e B chapéu, são os parâmetros que eu vou obter a partir de um software ou a partir das contas. Então, A e B chapéu, ou ali circunflexo, são parâmetros, são os valores que eu quero determinar para essa equação. Tudo bem? Tranquilo até aí? Alguma dúvida? Dúvidas, perguntas? Tranquilo, professor, da minha parte. Então, nós precisamos estimar o A e o B. Então, as estimativas são chamadas de A chapéu, o A circunflexo, e B circunflexo. Os parâmetros A chapéu e B chapéu podem ser estimados pelo método dos mínimos quadrados. Guardem bem esse nome. Ano que vem vocês vão estudar muito isso, tá? Que consiste em adotar os estimadores que minimizam a soma dos quadrados dos erros entre os valores estimados e os valores observados na amostra, tá? Para o caso de duas variáveis, nós temos essas duas fórmulas, tá? Essas duas fórmulas eu não vou demonstrar hoje, vou demonstrar na próxima aula como se chega para descobrir o A chapéu e o B chapéu. Hoje eu só vou mostrar para vocês como utilizar. Então, depois eu peço a demonstração para vocês e eu vou pedir a demonstração na prova. Tá? O A chapéu é o somatório. Assim, é melhor você calcular o B chapéu, depois você calcula o A chapéu, porque eu preciso do B chapéu para achar o A chapéu. Então, olha só, o B chapéu é a soma. Agora eu vou ter que colar, porque eu lembro que ano passado, não sei se eu corrigi isso ou não, eu lembro no ano passado que eu coloquei esse sobre N errado. Tá? Então, eu vou verificar nas minhas notas e ver se está certo ou não, porque vai que fala uma coisa errada aí, né? Vamos ver se está certo. Não está certo. Está certo sim. Somatório do x vezes y, menos somatório de x vezes somatório de y dividido por n. Isso tudo dividido por somatório de x ao quadrado, menos a soma do x elevado ao quadrado sobre n. Tá? Aí você obtém o b. E, para obter o a, basta ter a média do y do x e o parâmetro b. Pronto. Tá bom? Então, olha só. Para o nosso caso aqui, nós temos, então, os valores de A e B. O A é 23,19 e o B é 0,38. Tá? Então, a equação vai ser 0,38y mais 23,19. Mas, professor, como é que eu encontro esse A e esse B aí? Vamos fazer na mão. Vamos fazer na mão, porque eu pedi para vocês fazerem na prova.
Olha só, depois eu faço lá no Excel e explico como faz no Excel. O Excel é fácil. Quem fez o cursinho lá no começo do ano sabe como é que é. Então, olha só. Deixa eu abrir para vocês, então, oh, Jesus. O quadro. E aí vamos fazer, achar cada valor, né, daquele, cada valor do somatório para achar os parâmetros, tá? Só um pouquinho. Assim, galera, ó, só para, vou estender as retinhas aqui. Tá bom? Então, assim, ó, de maneira bem sucinta. Então, aqui embaixo vou ter as somas, tá? Ter as somas. Então, a soma de x, soma de y. Então, aqui eu tenho que somar 390, mais 513, mais, e assim vai, tá bom? Então, eu vou fazer primeiro aqui, ó, o x vezes y, e aqui x quadrado. Deixa eu colocar a fórmula para vocês entenderem por quê. Primeiramente, o n é 6, né? Por quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Tudo bem com o n ser 6? O que é o n mesmo? Alguém lembra o que significa o n na estatística? Ninguém lembra? O que é o n? Número de observações, né? Número de observações. Eu sei que vocês estão bem cansados e tudo mais. Número de observações. Tudo bem? Olha só, eu vou passar para vocês aí a fórmula, que a gente vai fazer, então, a partir das fórmulas, né? Vamos lá para aqui, ó, para achar o B chapéu e o A chapéu. Olha só, o x vezes y, eu preciso da soma do x vezes y. Então, o x vezes y é 390 vezes 174, 513 vezes 217, 634 vezes 258, 767 vezes 324, 887 vezes 356 e 1043 vezes 421. Multiplico isso com esse, somo com esse, depois somo com esse, com esse, com esse. X quadrado é 390 ao quadrado, 513 ao quadrado, 634 ao quadrado, 767 ao quadrado, 887 ao quadrado, 1043 ao quadrado. Aí eu somo aqui. Então, eu preciso, e soma de x, soma de y aqui também, e eu preciso da média, né? Preciso da média do x e a média do y. Por quê? Preciso aqui para calcular o A. Então, eu vou usar a minha calculadora. Depois eu ensino para vocês como faz no Excel, de duas formas, né? Vou usar a calculadora só para roubar um pouquinho. Então, só um pouquinho, tá? Eu vou passar os somatórios para vocês. Então, olha só. A soma de x é 4.234, beleza? A soma do y é 1.750. A soma do x vezes y é 1.346.136. Tudo bem?
E a soma do x quadrado é 3.280.132. Daqui a pouco eu explico como é que faz no Excel para vocês. Isso, número de elementos. Obrigado, Jaqueline. Não tinha visto, tá? Eu não prestei atenção. Então, olha só. Esse camarada aqui, ó, essa soma de x, y vem aqui, ó. 1, 3, 4, 6, 1, 3, 6. Esse número aqui, tá? Soma de x vezes soma de y nada mais é que 4.234. Vou colocar aqui na frente que é mais fácil, tá? Vezes 1.750. Então, fica assim em cima, ó. 1, 3, 4, 6, 1, 3, 6, menos 4, 2, 3, 4, vezes 1, 7, 5, 0. Isso aqui no numerador, na parte de cima. Falta o quê? Dividir por n. Quanto é o n? O n é 6, tá bom? O n é 6. Aí, isso aqui, essa diferença aqui, eu vou dividir, porque está aqui embaixo, o x quadrado. O x quadrado aqui é 6, tá, galera? Aqui é 6, ó. O x quadrado é esse camarada aqui, que é 3.280.132. Então, aqui, 3.280.132. Somatório do x. O x é 4.234, ó. Só que o 4.234 é elevado ao quadrado. Então, é 4.234 elevado ao quadrado. Dividido por 6. Tá? Então, essa conta aqui, em cima, eu repito o 1, 3, 4, 6, 1, 3, 6, e vou fazer diferente, vou fazer a multiplicação depois de dividir por 6. Então, 4, 2, 3, 4, vezes 1.750, dividido por 6, dá 1, 2, 3, 4, 9, 1, 6,67. Isso aqui dividido por 3, 2, 8, 0, 1, 3, 2, menos 4, 2, 3, 4 ao quadrado, 4.234 ao quadrado, é 17.926.756 dividido por 6. Então, aqui dá 2, 9, 8, 7, 792,67. Aí, eu faço a diferença entre esses dois, 1, 3, 4, 6, 1, 3, 6, menos 1, 2, menos 1, 2, 3, 4, 9, 1, 6,67, dá 111.219,33, dividido pela diferença 32,80, 132 menos 298,7792,67. Dá 292, que dá 292.339,33. Se eu pego esse e divido por esse, 111.219,33, divido por 292.339,33, ó, dá 0,38, 0,446. 0,38, 0,4, que é um zero antes. 0,446, beleza? Tudo bem? Então, esse beta aqui, o beta não, B chapéu, esse B chapéu é 0,380446. Beleza? Tudo bem? Essa continha na mão aqui é meio chata, mas tem que fazer. Agora, para encontrar o A, ó, eu preciso disso. Preciso da média do Y, do B chapéu, que eu já achei, vezes a média do X. O B chapéu é 0,380446. Beleza? O Y médio e o X médio
é a média desses camaradas aqui. Você vai somar 390, vai pegar 4.234 dividido por 6, tá? Então, 4.234 dividido por 6 é 705,666. Então, aqui é 705,67. E o Y? Pega 1.750 dividido por 6. 1.750 dividido por 6 dá 291,67. Tá? Então, só um pouquinho. Ué. Sumiu. Não tem problema não. Olha só. Então, o A chapéu é Y médio menos B chapéu vezes X médio. Então, aqui, o B chapéu é 0,38, 0,446, 0,446, o Y médio é 705, o Y médio é 291,67, e o Y médio é 705,67. E eu substituo, ó, o A chapéu vai ser 291,67 menos 0,38 vezes 705,67. Vou fazer essa conta aqui. 291,67 menos 0,38 0,446 vezes 705,67. Olha lá, ó. O valor é 23, o A chapéu é 23, 19,86. Então, a minha função consumo, né, que é y igual a chapéu mais b chapéu vezes x, o y é y, que é a variável, 0,380446 mais 23,1986 vezes x, onde o x é o consumo e o y o x é a renda, perdão, me perdoe, o x é a renda e o y é o consumo. Vamos lá em economês. O que significa o 0,38 mesmo? O que significa o 0,38? Alguém lembra? Alguém sabe? Alguém pode me dizer? Macroeconomês. O que significa o 0,38? Vocês não erraram ano que vem. O professor macro. Se ele perguntar sobre consumo, o que significa o 0,38? Errei, né? O 0,38 errei aqui, galera, ó. Bobeira. Errei de novo, ó. O 0,38 é multiplicando o x, né? Multiplicando o x. Então, é assim, ó, 23,1986 mais 0,3805x, ou 0,446. Assim, não tem como interpretar, não. Mas o que significa o 0,38, 0,446 mesmo? Quanto da renda vai para consumo? É essa a pergunta. Qual é a fração da renda que vai para consumo? Aquela forma que tinha escrito, não dá para entender isso, não, mas... Quanto a renda vai para o consumo, em termos de fração? Ou de porcentagem ou percentual? Tudo bem. Agora, então, ela está acomodada, depois eu passo para vocês
em relação ao Excel, tá? E vamos ver se na próxima aula eu tenho mais adesão à aula, ok? Então, eu vou deixar ela acomodada. A parte do Excel eu deixo lá para depois. Beleza? Alguma dúvida? Professor, Hum. e daí no caso o y ali vai ficar a somatória vezes x, que teoricamente o x vai ficar como variável. Não, é assim. Aonde, o Evelyn? Não entendi. No resultado do y ali, o senhor colocou o x, que é a renda, mas ficou só x. Isso. A gente não vai substituir ele por nada? Não, uma equação que você estimou em relação a renda e consumo. Daí, por exemplo, você tem R$ 1.000 de renda, certo? R$ 1.000 de renda. Tem duas partes ali. Aquela que não depende da renda e aquela que depende. Então, se você dá R$ 1.000 de renda, se você tem, né? Não dá. Se você tem R$ 1.000 de renda, quanto desses R$ 1.000 é destinado ao consumo? Multiplicação entre 1.000 e 0,38, entendeu? Então, aproximadamente 38% da sua renda vai para consumo, essa é a ideia. Entendi, obrigada. Mais 23 unidades monetárias ou reais, que são consumo autônomo, que você precisa para comer. Entendeu? Sim, obrigada. Pessoal, então é o seguinte. Vamos fazer. Vou dar uma agitada em vocês aí. Faltam 3 atividades, né? Faltam 3 atividades. Eu ia explicar o Excel, mas como teve baixa adesão, deixa eu fechar a aula aqui. Então, a aula está dada como encerrada. Como teve baixa adesão,